Olá, que bom estarmos aqui novamente reunidos, nós aqui da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Santo Amaro, no bairro Campo Grande. E nós, durante toda a semana, temos a possibilidade de nos reunir ao redor da doutrina espírita, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso Livro dos Espíritos e de outros livros da doutrina, para buscar o entendimento das realidades, das leis divinas, da nossa condição de espíritos eternos, do que estamos fazendo aqui nessa atual encarnação, qual é a proposta de Deus para cada um de nós. E agora é mais uma dessas oportunidades que vamos todos aproveitar para refletir. Hoje vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de aqui começarmos, vamos aqui agradecer ao Pai por mais esta oportunidade, a oportunidade que Ele nos oferece do Mestre Jesus estar sempre conosco, velando por toda a humanidade terrena, cuidando de cada uma das suas ovelhinhas. Que a paz do Mestre Jesus abrace os nossos corações, nos envolvendo em muita tranquilidade, muito equilíbrio, em muitas luzes. Que os amigos espirituais que certamente nos acompanham também possam estar junto conosco neste momento, nos ajudando no entendimento das lições que vão ser trazidas. E assim pedimos a bênção do Mestre Jesus, do Pai, de toda a espiritualidade amiga para esse nosso momento. E vamos aqui, começando o nosso Evangelho. Nós estamos aqui no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos, um capítulo onde Jesus vem trazer um alerta para nós, né? É como se ele dissesse: acorda, está mais do que na hora. Vamos lá fazer a nossa boa parte, vamos ser exigentes para conosco mesmo, vamos ter a boa vontade necessária para crescer. É Jesus chamando, estendendo a sua mão para a humanidade terrena, pedindo para nós despertarmos dessa infância que queremos prorrogar. E já está mais do que na hora de amadurecer a nossa inteligência, amadurecer as nossas virtudes. Temos um potencial enorme que Deus dá a cada um dos seus filhos e precisamos colocar esse potencial, essas virtudes no nosso dia a dia, praticarmos nas nossas relações com o nosso próximo, conosco mesmo, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, com os amigos nas escolas, nas faculdades. Temos um potencial imenso e precisamos desses talentos que recebemos de Deus para poder nos tornarmos seres melhores. E é agora que a gente precisa botá-los em prática. Botar eles para exercitar, fazer os nossos testes, ver aquilo que está funcionando, aquilo que não está, melhorando, tirando da nossa vida aquilo que já não é mais necessário. Quando nós falamos em reforma íntima, é essa trajetória de examinar a nós mesmos, ver aquilo que não cabe mais, que é aquela mala sem alça, que são sentimentos, atitudes, pensamentos que carregamos e que não faz mais bem, nem a nós, nem ao nosso semelhante, nem ao ambiente onde a gente está. Então, essas condições, elas precisam ser deixadas lá para trás. A gente precisa ir reformando, tirando, né, essas condutas da nossa prática diária e trazendo as condições do bom pensamento, as condições da boa reflexão, as boas práticas, o sorriso, a coragem, a boa coragem.
fé, a confiança em Deus. Isso a gente precisa trazer no nosso dia a dia. E esse capítulo, ele está falando exatamente disso, dessa capacidade, dessas potências que nós trazemos, que estão dentro de todos nós temos, e que a gente precisa colocar em prática, a gente precisa acelerar, né? A gente deixou isso durante muito tempo, né? Indo, passando, amanhã eu faço, depois eu vejo, por que eu tenho que fazer se o outro não faz? Não, agora está mais do que na hora, né? Nós estamos sendo chamados, a humanidade está sendo chamada a prestar mais atenção. Então vamos lá. Então aqui é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e nós estamos numa parte do capítulo que chama Instrução dos Espíritos. Todos os capítulos têm essa parte, né? Então nós estamos aqui numa mensagem de um amigo espiritual, é um espírito protetor, e essa mensagem ela foi trazida em 1863. Mas é uma mensagem, como o próprio capítulo, ela fala do despertar, da nossa necessidade de participar. É bem isso que ele vai falar para a gente, né? Então, como a mensagem se passa, né, num ambiente que era uma reunião, onde os espíritos ali participavam para esclarecer a humanidade, porque foi assim que começou, né? A vinda do plano espiritual, eles vieram, né, na época de Kardec, com aquela condição de instrução, de passar as suas mensagens. Então eles ali se apresentavam e logo já diziam o que tinham para dizer. Então ele começa a mensagem dizendo, né, que o Pai abençoasse a todos, que buscassem sempre, né, a manifestação da fé, o convívio com os ideais cristãos, mas que a gente, né, não ficasse só nas preces, ali na meditação, mas que a gente buscasse colocar a mão na massa, que a gente fosse mesmo fazer a prática. Esse item chama o homem no mundo, por isso que esse espírito fala, né? É muito bom fazer a prece, é muito bom fazer a meditação, mas que é necessário também fazer a prática dos bons princípios cristãos. Dentro desta prática é que a gente vai poder se desenvolver, é que a gente vai poder se perceber, poder encontrar com a gente mesmo e encontrar com os nossos irmãos. Então, o que é o homem no mundo? O homem no mundo somos nós, filhos de Deus, com essa oportunidade belíssima que foi dada para todos nós, de estarmos estagiando aqui em uma das escolas do Pai, com toda essa condição de aprendizado, de desenvolvimento. Participando junto conosco deste momento, nós temos os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que vão conosco no cotidiano, sejam aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem em outras esferas. Nós estamos sempre em conjunto com estes irmãos e eles também estão aprendendo a se desenvolver assim como nós. E é isso também que fala aqui o nosso irmão, né? Ele fala assim, há que ter paciência e boa vontade para conosco mesmo, para que a gente possa então se perceber, entender que sim, nós temos uma porção de capacidades, mas que também temos coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ser eliminadas, e assim também os nossos irmãos. Mas que todos têm a colaborar com todos. Por isso que estamos sempre convivendo em grupos sociais, na nossa família, na nossa casa, na escola, no trabalho, a gente está sempre envolvido com outras pessoas e a gente está nesse constante aprendizado. A espiritualidade diz pra gente, né, que a gente aprende através dos exemplos, e isso dá um alerta na gente, né, dá um alerta
pedindo para nós que a gente se melhore mesmo, para que a gente seja esse bom exemplo. O bom exemplo dentro de casa para as nossas crianças, para os nossos jovens, o bom exemplo na rua. E que tem tantas formas da gente passar esse bom exemplo, né? Às vezes as pessoas confundem muito o que é caridade, o que é a prática do bem. A prática do bem é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então é você ser companheiro, você ser participativo, sempre de forma equilibrada, nunca, né, passar dos limites com relação à vida do outro. Ser alegre, levar um sorriso, levar um abraço. Também é praticar a caridade, aquele que distribui informação, aquele que ensina, aquele que pode colaborar com bens, aquele que dá o prato de comida. Então a gente tem N formas de participação, né? Outra coisa importante que a gente tem que entender na questão da caridade é que, como todos somos seres em desenvolvimento e temos as nossas necessidades, temos as nossas dores, é necessário que a gente saiba dar com humildade, com simplicidade, como pedia Jesus, que a gente não faça propaganda, né, daquilo que a gente tem para dar, mas que a gente faça com carinho, que a gente respeite a dor do outro, mas que a gente também aprenda a receber, né, que a gente saiba, sim, que precisamos de ajuda e de muita ajuda. Então que a gente também seja humilde, reconhecendo em nós as nossas fragilidades e estarmos dispostos a aprender com o outro. Este olhar humilde que a gente tem, né? Tem que usar a humildade para conosco e entender quanto a gente precisa do outro, quanto a gente precisa aprender com o outro, mesmo que o outro tenha as suas deficiências, porque todos nós temos, né? É natural. Estamos todos aqui para aprender, então todos erramos. Mas cada um tem a sua parte boa e que pode ser uma colaboração para nós no nosso desenvolvimento. Então a caridade ela vai assim, né? É uma via de duas mãos. Você faz a caridade, não precisa se preocupar em receber ou pedir algo em troca, porque é da lei de Deus, né? A lei da ação e reação, ela dá para a gente aquilo que a gente dá para a vida, dá para os outros. Mas também ter esse movimento do receber do outro, né? De perceber que o outro ele tem condição de nos ajudar, desde que a gente enxergue nele um irmão. Nessa leitura toda fica muito claro para nós que esse nosso irmão está chamando a atenção da gente, né? Como ele intitulou a mensagem, O Homem no Mundo, nós somos irmãos uns dos outros. A gente tem a família sanguínea, né? Os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família. Mas a gente tem uma família muito maior, que é a família divina, né? A família de Deus. E todos somos irmãos. E dentro dessa família é que a gente precisa buscar colaborar, precisa buscar participar, né? E aí eu trouxe aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa questão da contribuição, do que é realmente participar, um pedacinho de uma liçãozinha que está num livrinho chamado Ave Luz, que é do João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Esse nosso irmão, esse Espírito Shaolin, ele teve a oportunidade de conviver naquela época de Jesus. E esse livrinho, o Ave Luz, são momentos que os discípulos tiveram junto com Jesus, aquelas reuniões que eles faziam junto com Jesus para aprender, né? E é muito interessante porque são tópicos, né, que
passam, né, pela nossa necessidade de aprendizado. A amizade, a serenidade, a dignidade, a verdade, cada um desses tópicos, esse nosso irmão Shaolin, ele traz uma historinha que foi verdadeira, né, junto lá, vivida pelos discípulos junto com Jesus, e ele traz então para a gente poder entender, né? E aqui a liçãozinha de hoje vai falar a respeito de contribuição. E é o André, irmão de Pedro, né, que está aqui conversando com Jesus, porque havia passado por um momento onde ele, André, tinha ali falado ao público sobre Jesus. E ao falar de Jesus ao público, se pronuncia um perfume maravilhoso, que era um perfume característico que os discípulos sentiam quando eles estavam ali na reunião junto com Jesus. Era o perfume do amor, né, do Espírito de Jesus. E o André não percebe, ele vai falando no meio da multidão sobre Jesus e tá ali uma mãe com um menino muito doente. E o menino de repente dá um grito e fala: "Mãe, eu estou curado, já não tenho mais as minhas feridas." E a mãe fica assustada e o André percebe, vai ver, e realmente o menino que tinha aquela doença fogo selvagem, que era muito comum naquela época, que é uma doença terrível de pele, né? O menino estava com a pele já toda refeita, só tinha as marcas da onde tinha estado as feridas. E o André fica ali assustado, né? Porque não estava Jesus presente, mas o menino tinha tido a visão. Ele fala, né, que tinha visto um homem lindo que tinha passado as mãos sobre as chagas dele. O André fica com aquilo na cabeça e na primeira reunião que ele tem, junto com Jesus e os outros discípulos, ele resolve perguntar, né? Ele pergunta assim para Jesus: o que é contribuir uns para com os outros? O Cristo, com o domínio do verbo e na sabedoria do amor, respondeu com facilidade: André, a contribuição é verdadeiramente uma das riquezas da caridade. O que faze aos outros, sem que a vaidade ouça, está sob o domínio da real benevolência. O dar com uma mão para que a outra não veja é dignidade da alma daquele que se propõe a servir para a harmonia universal do bem. A contribuição é um gênio de mãos sem conta, pois o modo pelo qual podes ajudar escapa a todas as deduções. Uma lágrima que enxugas de uma criatura desesperada, que com a sua atitude retorna a fé e a tranquilidade, compara-se aos olhos do nosso Pai Celestial, a um grande benefício coletivo, pois o Pai leva muito em conta a maneira como fazes o benefício. O amor que porventura sentes no ato de ajudar. Deus cuida com a mesma atenção, tanto dos mundos que povoam o infinito, quanto das minúsculas vidas que proliferam na terra, e nas águas, no ar e em nós. O tamanho, para Deus, não faz com que redobre cuidados na atenção ou no amor. Ama a tudo e a todos sem distinção, porque é o Pai de tudo. A contribuição de Deus é imensamente grandiosa em favor dos homens. E, como somos a sua imagem e semelhança, é de lei que passemos a contribuir pela paz de todos. Fazendo parte deste todo, receberemos dentro desta unidade as mesmas bênçãos que desejamos aos outros, sem que a exigência possa despertar o interesse egoísta de trocas. A felicidade no mundo em que habitas não existe, sabes por quê? Perguntou o Cristo. Por faltar o cumprimento dos deveres por parte de todas as criaturas. Se cada um contribuísse na área a que foi chamado a servir, não existiria carência de nada na Terra. E a felicidade iria se estabelecer em tudo e em todos.
Se esperas que o teu companheiro comece a contribuir para que possas igualmente ajudar, estás perdendo tempo numa caridade revestida de imposição. Perdes o endereço da verdadeira fraternidade. Se podes, faz sem cogitar se os outros estão fazendo ou podem fazer. Chegando a tua hora, aproveita a tua oportunidade, pois ela vem e passa, com certos espaços e tempos determinados pela lei. Tudo que ele está falando aqui, que Jesus está trazendo, faz parte deste capítulo, por isso que eu trouxe essa leitura. Ele está falando aqui sobre os deveres, sobre como nós devemos realizá-los, sobre a condição da humildade no trabalho, da humildade na caridade, sobre a colaboração. Foi tudo trazido nessa condição do sede perfeitos. É Jesus falando para a gente, vai, começa a fazer e deu para a gente como fazer. Aí continua. Então, Jesus diz o seguinte: se desejas contribuir, André, faze-o sem alarde e não te esqueças de vestir o manto da humildade para que o faças com bom senso. Os gasofiláceos era aquele lugar, né, no tempo de Jesus, onde se botava as doações em dinheiro. Os gasofiláceos das antigas instituições mostram-nos com acentuado barulho o quanto de vaidade existe nos corações que contribuem para um benefício que, por vezes, de caridade somente tem o nome. Os atributos de Deus dispensam toda indicação para que ele possa saber quem foi o doador, pois ele é Deus. Sabe muito bem distinguir as coisas e não perde nada do que é feito, nem do que se diz, por maneiras de sentir e ver que nós desconhecemos. Começa a contribuir contigo mesmo, na arte de compreender melhor a tua missão na Terra. Começa a construir com os pensamentos que se formam em tua cabeça, dos quais nem sempre tem controle total. Começa a contribuir, André, com as tuas mãos, no modo de ajudar com elas. O mesmo, meu filho, faz com os pés, com os olhos, com a boca, com os ouvidos. Bota todo o teu ser em movimento. Depois de assegurada essa contribuição contigo mesmo, passa a contribuir para com o convívio da tua casa e depois disso com os teus companheiros. Depois destes, com a humanidade e com as leis estatuídas para a disciplina da comunidade a que pertence. E acima de tudo é justo e bom que contribuas para que cresça o amor por Deus de ti e de todos e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa mensagem, né, desse livrinho, na qual Jesus nos fala sobre a contribuição, é a chave de ouro que fecha essa instrução dos Espíritos aqui que lemos hoje, né, sobre o homem do mundo. É Jesus transformando o homem do mundo no homem de Deus, né? Aqui é o roteiro para que a gente possa trabalhar. Se temos dúvidas, busquemos Jesus. Jesus como nosso exemplo, como nosso mestre, como nosso modelo, a nos guiar sempre, né? Fora a preguiça, fora as incertezas, que não mais é tempo de ficar em cima do muro, né? Cuidar dos pensamentos materialistas que ainda nos assaltam, as nossas paixões, e perceber qual é o caminho que desejamos seguir. É o caminho da paz, do equilíbrio, da saúde mental, da saúde física. Então a gente precisa ir pelo caminho junto com Jesus, né? Ele não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é por ele mesmo que a gente tem que ir.
né? Então, uma boa reflexão para todos. Pedimos assim a bênção do Pai para todos nós, que possamos despertar para todos esses aprendizados. E sim, acreditem, tenham fé. Todos nós temos condições maravilhosas dentro de nós para construirmos a nossa felicidade. A felicidade está nas nossas mãos. Nós precisamos dar conta dela. Que a bênção do Pai nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.